Voltando para a segunda parte do vídeo, então, continuar na questão 6. Um escolar de 8 anos de idade foi levado à emergência em razão de um quadro de indisposição, inapetência, cefaleia e edema periorbital. A médica, em sua anamnese, perguntou acerca de quedas, brigas na escola e sintomas associados, como queda de cabelo, febre, vômitos e síncope. A mãe negou quaisquer os sintomas citados. Na história patológica pregressa, relatou infecção na garganta com frequência. Ao exame, a criança encontrava-se em bom estado geral, eupneica, eucárdica, com saturação de 98%, edema periorbital bilateralmente, de moderada intensidade, sem hiperemia, indolor, sem sinais de trauma. Verificaram-se pressão arterial acima do percentil 95 para a idade e exames simples de urina com hematúria presente. A respeito do caso clínico descrito e com base nos conhecimentos médicos correlatos, assinale a alternativa correta. Sintomas como edema e hipertensão manifestam-se durante o episódio de infecção da garganta pelo estafilococo. O edema é frequente e pode ser evidenciado por queixas indiretas, como aumento brusco de peso e ou calçados apertados. Os sintomas clínicos clássicos são cabelos escassos, finos e quebradiços, edema e proteinúria. O edema é generalizado, na maior parte dos casos, está sempre acompanhado de história de trauma anterior. Bem, a alternativa certa é a B. Por quê? Na A, fala que o edema e a hipertensão manifestam-se durante o episódio de infecção da garganta. Não. Após a faringoamidalite, a GNPE costuma se manifestar em 1 a 3 semanas. Não é concomitante, é pelo menos aí cerca de 1 semana depois. Quando é por piodermite, aí é mais tempo ainda depois, 3 a 6 semanas depois. O edema é frequente, sim, porque a GNPE, que é a principal hipótese diagnóstica do caso, cursa com síndrome nefrítica, e na síndrome nefrítica existe edema, hipertensão e hematúria, então sim, o edema é frequente, e pode ser observado por queixas indiretas, sim, como aumento brusco de peso ou calçados apertados, até porque nem sempre esse edema é tão generalizado. O edema mais generalizado é mais típico da síndrome nefrótica, como na doença por lesões mínimas, por exemplo. Aqui o edema pode ser um pouco mais discreto na GNPE, apesar dele ser súbito. Os sintomas clínicos clássicos são cabelos escassos, finos e quebradiços. Isso não tem muito, não é um sinal e sintoma clássico, né? E fala da proteinúria, não, porque não é uma síndrome nefrótica, é uma síndrome nefrítica. Eventualmente, se tem proteinúria, é uma proteinúria de pequena monta, nada muito marcante. E o edema é generalizado na maior parte dos casos. O edema não tem essa característica de ser muito generalizado, isso é mais de doença de lesões mínimas, mais de síndrome nefrótica, e está sempre acompanhado de história de trauma anterior, não, de infecção anterior. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, então, é a principal causa de síndrome nefrítica em crianças. Ela afeta crianças um pouquinho maiores em relação à doença de lesões mínimas, por exemplo, que é um diagnóstico diferencial, né? A doença de lesões mínimas afeta crianças com um pico aí de 2, 3 anos, bem novinhas mesmo. A pós-estreptocócica já é aí 5, 10, 12 anos. Ela deve ser uma reação imunológica contra o Streptococcus pyogenes, o beta-hemolítico do grupo A, seja por faringite, 1 a 3 semanas depois, ou piodermite, 3 a 6 semanas depois. Nela, há uma ativação apenas da via alternativa do sistema complemento, com consumo apenas de C3. Isso é importante para diferenciar de outras síndromes nefríticas, como, por exemplo, por nefrite lúpica, que consome C3 e C4. Aqui na glomerulonefrite pós-estreptocócica consome só C3. Isso também diferencia, por exemplo, de doença de lesões mínimas que não consome complemento e da nefropatia por IgA, por exemplo, que não consome complemento. O quadro clínico é súbito, com edema, perda de função renal transitória, então pode haver oligúria, por exemplo, hematúria e hipertensão. Esse quadro, no geral, então, como dito, é súbito. Na doença por lesões mínimas, ele é mais insidioso, ele é mais gradual. A pessoa relata que está com um edema que está evoluindo há semanas ou há um mês. Aqui não, é um edema súbito. A perda de função renal é transitória,
ela dura aí, a oligúria vai durar 1, 2 semanas no máximo, depois disso já tem que pensar em fazer biópsia. O tratamento é feito com suporte, então, a princípio, isso é até importante, falando só mais um pouco do diagnóstico. O diagnóstico na GNPE pode ser presuntivo. Quando tem um quadro clínico muito clássico, como esse da questão, uma criança com edema súbito, perda de função renal, hematúria, e a idade típica e a infecção prévia por Streptococcus, o diagnóstico não precisa de biópsia renal. Apesar da biópsia renal ser o padrão ouro, ela não é necessária na GNPE. A gente precisa do quadro clínico, dos exames laboratoriais, né, para a gente ver, por exemplo, se tiver uma hematúria microscópica, e da evidência de infecção pelo Streptococcus pyogenes, sem necessidade de biópsia renal nesses quadros típicos, assim como na doença por lesões mínimas. E o tratamento é de suporte, com antihipertensivos para controlar o edema e manejo de complicações. Nesse caso da questão, o paciente tinha cefaleia e inapetência. Isso já é uma complicação um pouco mais grave, já é um indicativo de uma hipertensão mais grave causando cefaleia. Também poderia ter edema pulmonar, por exemplo, que seria uma complicação mais grave, e aí nesses casos a gente já pensa em tratar com antihipertensivo endovenoso. Mas a princípio, o tratamento pode ser ambulatorial, sem internação, apenas de suporte com antihipertensivos para controlar o edema. E o tratamento da infecção, isso aqui é importante também, o tratamento da infecção estreptocócica não interfere nem no surgimento e nem na gravidade da GNPE, diferentemente do que acontece na febre reumática, por exemplo, em que o tratamento com penicilina vai impedir, né, vai prevenir o desenvolvimento da febre reumática. Aqui não, o tratamento da infecção estreptocócica não influencia no quadro posterior da GNPE. Questão 7. Uma criança de 7 anos está em acompanhamento no ambulatório de pediatria geral após o internamento em enfermaria por quadro de glomerulonefrite pós-infecciosa, há 5 semanas. Isso é importante. A genitora trouxe exames laboratoriais realizados naquela manhã e relatou melhora progressiva do edema, sem alterações no volume ou na cor da urina. Negou também o uso diário de medicações pelo escolar. Ao avaliar os exames laboratoriais, o pediatra percebeu um resultado ainda alterado e decidiu encaminhar o escolar para a realização da biópsia renal. Qual foi o exame laboratorial alterado que embasou a indicação da biópsia renal? Hematúria microscópica, complemento sérico baixo, relação proteinúria-creatinina urinária maior que 3 e ácido elevado. Bem, aqui acho que ficou relativamente fácil, né, que é uma relação proteinúria-creatinina urinária maior que 3. Por quê? Porque isso tira o paciente do quadro clássico de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Isso já alerta para uma outra causa de glomerulopatia. A hematúria microscópica pode permanecer por até 1 ano depois da infecção, depois do quadro de glomerulonefrite pós-estreptocócica. O complemento sérico baixo, o consumo de C3, pode permanecer por até 8 semanas. E o ácido elevado vai ser uma característica da infecção pelo Streptococcus pyogenes. E aqui também vale dizer que o ácido se apresenta positivo na infecção da faringite. Ele não se apresenta positivo tipicamente na piodermite. Então, pode haver quadro de piodermite com desenvolvimento de glomerulonefrite pós-estreptocócica sem ácido positivo, com ácido negativo. E aí existem outros exames para a gente ter a evidência da infecção estreptocócica. Então, quais são as indicações para considerar uma biópsia em um caso suspeito de GNPE? Porque, como eu falei na questão anterior, no quadro muito típico não vai precisar nem de biópsia. Mas quais são as indicações? Anúria ou alteração grave da função renal nas primeiras 48 a 72 horas, porque a princípio tem uma perda de função renal, mas não chega a ter uma anúria, né? Isso seria muito mais grave. Um consumo de C3 por mais que 8 semanas, então ele pode permanecer reduzido por até 8 semanas. Na questão, o paciente estava com 5 semanas. Ausência de melhora da função renal por 2 semanas, persistência da hipertensão arterial por mais de 2 a 4 semanas e presença de sinais de doença sistêmica que sugiram outra etiologia. Na questão, por exemplo,
a gente tinha a relação proteinúria-creatinina urinária maior que 3. Isso sugere outra etiologia que não seja a GNPE. Então, a gente tem que pensar em fazer uma biópsia. Questão 8. Um paciente de 2 anos é levado pelos pais à emergência com quadro de ganho de peso significativo no último mês, associado a edema, inicialmente em membros inferiores, que evoluiu para anasarca. Não havia presença de hematúria. Nesse contexto, em relação à condição apresentada, selecione a alternativa correta. O uso de corticosteroides não deve ser indicado devido ao maior risco de infecções apresentado por esses pacientes. A biópsia renal deve ser realizada para confirmação diagnóstica. A maioria dos casos em crianças é de origem secundária, sendo os casos idiopáticos cerca de 10% do total. A confirmação diagnóstica dessa condição depende dos dados clínicos e laboratoriais. É esperado que o fator antinuclear esteja positivo. Aqui, a letra certa, como eu já tinha até comentado numa questão anterior com vocês, é a letra D. A confirmação diagnóstica dessa condição depende de dados clínicos e laboratoriais, ou seja, ela não depende, de novo, de biópsia renal. Apesar da biópsia renal ser o padrão ouro, essa criança tem suspeita de doença por lesões mínimas. Por quê? Porque é uma criança de 2 anos, na idade mais típica da doença por lesões mínimas, que está com um quadro muito típico também. Edema, ausência de hematúria. Esse edema e ausência de hematúria a gente pressupõe que seja por uma síndrome nefrótica. E aí a gente faria os exames laboratoriais para a gente ver, então, uma hipoalbuminemia e uma proteinúria nefrótica. Tendo isso, tendo todos esses achados, a gente não precisa de biópsia renal. O uso de corticosteroides não deve ser indicado? Ele tem que ser indicado, porque ele é o tratamento. Corticoterapia, monoterapia com corticoterapia é o tratamento e tem uma ótima resposta a esse tratamento. 90% das crianças vão ter melhora com corticoterapia em monoterapia. A biópsia renal deve ser realizada para confirmação diagnóstica, como eu falei, ela não precisa ser realizada, apenas numa minoria dos casos. A maioria dos casos em crianças é de origem secundária? Não, a maioria dos casos é de origem primária. E é esperado FAM positivo? Não tem nenhum indicativo que a gente pense num FAM positivo. A doença de lesões mínimas, então, é a principal causa de síndrome nefrótica em crianças, corresponde a 85% dos casos. O pico de incidência se dá em crianças de 2 a 3 anos de idade, então é uma faixa etária um pouco mais jovem até do que na GNPE, como a gente viu. Ela é caracterizada por uma fusão dos processos porocitários, sem alterações, isso na microscopia eletrônica, sem alterações à microscopia óptica. Por isso que ela é chamada de doença de lesões mínimas, porque na microscopia óptica a gente não vê nada, a gente só vai ver alguma coisa na microscopia eletrônica, aí um defeito na membrana de filtração glomerular. Ela se manifesta com um edema insidioso, então esse edema insidioso é um fator importante também para fazer a diferenciação com a GNPE. GNPE é edema súbito, doença de lesões mínimas, um edema insidioso. A criança tinha um quadro de ganho de peso no último mês, associado ao edema inicialmente em membros inferiores, que evoluiu para nasarca. Então esse é um edema que começa insidioso, só que ele pode se tornar mais generalizado, geralmente, do que na GNPE. Uma proteinúria nefrótica, uma hipoalbuminemia, dislipidemia e normotensão. Isso também é um fator de diferenciação importante. Na GNPE, a criança se apresenta hipertensa. Na doença por lesões mínimas, a criança vai se apresentar normotensa ou até, eventualmente, hipotensa. Por quê? Porque devido à hipoalbuminemia existe uma perda de líquido para o terceiro espaço. É isso que causa o edema aqui. Então, o edema não é causado pela hipertensão, o edema é causado pela perda de líquido para o terceiro espaço, que cursa com normotensão ou até hipotensão. Ela pode apresentar gatilhos, como infecções virais ou a vacinação. Então, a criança pode desenvolver doenças de lesões mínimas após se vacinar, por exemplo. O diagnóstico, de novo, é presuntivo, sem necessidade de biópsia nos casos típicos, e ela tem uma ótima resposta à corticoterapia, sendo esse o tratamento de escolha. Questão 9. Sobre a doença renal crônica, a qual consiste em perda progressiva e irreversível da função renal, assinale a alternativa correta. A principal causa de óbito dos pacientes portadores de doença renal crônica consiste, na realidade, de acometimento cardiovascular. Eu já vou falar aqui, a gente já vai discutindo sobre as outras questões. Essa é a correta.
Por quê? Porque os pacientes com doença renal crônica, a maioria deles apresentam os mesmos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então, muitos deles, mesmo que de maneira independente da doença renal crônica, mesmo que a doença renal crônica não existisse, eles acabariam desenvolvendo a doença cardiovascular e indo a óbito, possivelmente, por essa doença cardiovascular. Pacientes do sexo masculino, por exemplo, com idade avançada, com obesidade e com outros fatores de risco para a doença cardiovascular e para a doença renal crônica. Além disso, a própria doença renal crônica, por si só, também vai gerar uma sobrecarga cardíaca e uma inflamação, uremia, etc., que vai fazer com que o paciente tenda a desenvolver doenças cardiovasculares e agravar as doenças cardiovasculares do paciente. Então, sim, a principal causa de óbito nos pacientes com DRC é cardiovascular. Manifestações clínicas que revertem com hemodiálise, distúrbios eletrolíticos, ok. Disfunção plaquetária, ok. Hipervolemia, ok. Prurido, não. O prurido não reverte. Em geral, coisas que revertem com hemodiálise são as alterações hidroeletrolíticas, a hipervolemia, e, no geral, coisas que não revertem com hemodiálise são aquelas relacionadas a alterações mais metabólicas e hormonais. Então, por exemplo, a anemia não reverte com hemodiálise. As alterações minerais ósseas não revertem com hemodiálise também, porque essas alterações dependem da função mais metabólica e hormonal do rim. E nisso a hemodiálise não vai interferir. A principal etiologia de doença renal crônica no Brasil e no mundo é diabetes mellitus. No mundo é diabetes mellitus, no Brasil é hipertensão, ainda isso tende a mudar. A doença renal crônica se apresenta com rins atróficos à ultrassonografia renal, independentemente da etiologia. Independentemente da etiologia, não. A doença renal crônica da diabetes, por exemplo, inicialmente pode ter os rins normais em tamanho ou até aumentados, por conta da fisiopatologia da doença renal diabética, que no início cursa com uma hiperfiltração glomerular. Em casos de hemodiálise de urgência, deve-se dar prioridade à confecção e ao uso de fístulas arteriovenosas, uma vez que catéteres costumam causar mais episódios infecciosos. Isso aqui é verdade que catéteres costumam causar mais episódios infecciosos, só que na hemodiálise de urgência, a gente não tem tempo de confeccionar a fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa é confeccionada por um procedimento cirúrgico e ela tem que ter um tempo de algumas semanas para maturar, digamos assim. Então, na hemodiálise de urgência, não vai fazer fístula arteriovenosa. Por isso, até que quando o paciente começa a ter a função renal muito diminuída, o nefrologista tem que começar a falar com ele sobre a hemodiálise e possivelmente, antes do início da hemodiálise, começar a confeccionar essa fístula arteriovenosa para realizar a hemodiálise eletiva, digamos assim, depois do paciente. Então, letra A correta. E, por fim, para terminar, questão 10, homem de 60 anos, em consulta ambulatorial assintomático, antecedentes RAS, diabetes mellitus tipo 2, retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, neuropatia periférica, doença arterial coronariana. Ao exame físico, IMC de 26, normotenso. Exames laboratoriais, creatinina de 2,5, com taxa de filtração glomerular de 29, ureia de 100, albuminúria de 210, PTH 220, cálcio 1,1, fósforo 4,5, vitamina D de 12, hemoglobina de 11,5, potássio de 5, sódio de 140, bicarbonato de 18. O estágio da doença renal crônica, sua etiologia mais provável e as complicações associadas são, respectivamente, para a gente saber o estágio da doença renal, existe o estágio de acordo com a taxa de filtração glomerular, que daí a gente tem de G1 a G5, sendo que no G3 a gente tem G3A e G3B, então a gente pode se lembrando como se fosse uma escadinha, né, de 0 a 15, a gente tem G5, 15 a 30, claro, né, não é 0 a 15, 15 a 30, é 0 a 14, aí 15 a 29, mas enfim, só para a gente entender, né? 0 a 15, G5, 15 a 30, G4, aí 30 a 45, G3B,
45 a 60 G3A, 60 a 90 G2 e acima de 90 G1. E aí a gente tem a albuminúria. A albuminúria é A1 abaixo de 30, A2 entre 30 e 300 e A3 acima, aliás, de 300. Então, esse paciente com uma taxa de filtração glomerular de 29 estaria em G4 e com uma albuminúria de 210 estaria em A2. Então, esse paciente é G4A2, que só tem ali na letra C. É mais provável doença renal do diabetes. Por quê? Porque é um paciente que, além de ter diabetes, ele tem as complicações da diabetes, né? Ele tem retinopatia diabética e tem neuropatia periférica, que é uma complicação da diabetes também. Então, muito provável que seja da diabetes mesmo. Enfim, hiperparatireoidismo secundário, complicações associadas. Hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D. Anemia, por quê? Porque tem uma hemoglobina de 11,5, homem abaixo de 13 anemia. E acidose metabólica. Por quê? Porque tem um pH de... Eu passei muito rápido pelos valores. Mas, enfim, o bicarbonato é diminuído, né? Então, tem uma acidose metabólica. Esse paciente, falando um pouco aqui, essa questão eu escolhi para falar do hiperparatireoidismo secundário à vitamina D. Então, essa questão de G4A2, doença renal do diabetes, porque tem as complicações do diabetes, hiperparatireoidismo secundário, deficiência de vitamina D, anemia, a gente viu que tem acidose metabólica, tem um bicarbonato diminuído. Na doença renal crônica, os rins vão parando de converter o calcidiol em calcitriol. Os rins produzem uma enzima, a 1-alfa-hidroxilase, que converte a vitamina D inativa, que é o calcidiol, em vitamina D ativa, que é o calcitriol. Com a progressão da doença, existe uma redução, então, dessa vitamina D ativa, e essa hipovitaminose D faz com que menos cálcio seja absorvido no intestino. Além disso, existe uma redução na eliminação do fósforo. Fósforo, está escrito ali. Por conta da menor taxa de filtração renal, levando a uma hiperfosfatemia. Essa hiperfosfatemia, de novo, o fósforo se liga ao cálcio, eles precipitam e causa uma hipocalcemia. Então, tem dois fatores etiológicos para a hipocalcemia no caso da doença renal crônica. Essa hipocalcemia, para compensar a hipocalcemia, as paratireoides passam a produzir mais PTH e esse PTH vai agir lá nos ossos, estimulando os osteoclastos a fazerem a reabsorção óssea para tentar aumentar o cálcio sérico. Assim, a gente vai ter um cálcio sérico normal por conta dessa hipercompensação ou ainda diminuído com um PTH elevado. E isso vai caracterizar o hiperparatireoidismo secundário, que nesse caso é secundário à deficiência de vitamina D, como a gente tinha na questão. Bem, encerramos essa revisão. Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer feedback que vocês tenham, podem me falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais.